Então, oi, bora lá. Deixa eu ver. Áudio. Bora nós. Então, pessoal, a gente vai tentar fazer a teoria base de vetores, ok? Não sei se vocês já... Eu não sei se vocês já perceberam, mas o mais difícil não é a linguagem em si. É que a lógica de programação para resolver aquele monte de questão é que é a parte complicada. Então, a gente vai ver o que são vetores, como é que eles funcionam e alguns métodos de vetores. E aí a gente vai fazer só um exercício para a gente entender por que é que eu preciso de vetores, ok? Então, para nós entendermos por que é que nós usamos vetores. Tá melhor? Muito claro, né? Tá sem foco. Corrija o foco para mim, por favor. Só o foco que está errado. Ainda mais que é no meio, no buraco. Pronto. Ok. Ok. Então vamos lá. Faz de conta que você quer receber as alturas de todas as pessoas de uma sala e você quer saber quantas pessoas são maiores do que a altura média da sala. Você vai precisar percorrer esse conjunto de dados pelo menos 2 vezes. Uma, você vai calcular a média para saber qual é a média da sala, e outra, você vai percorrer o vetor para saber quantos desses caras são maiores do que a média. Se fosse só para calcular a média, a gente não precisava de vetores. Basta fazer aquilo que a gente já faz em laço, né? Por exemplo, calcule a média de N pessoas. Então, você iria ler a quantidade de pessoas, 5, e depois você calcularia a média dos valores. 9, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Como é que eu calculo a média desses valores aqui? Então, a primeira coisa, eu preciso saber quantos valores eu vou ler, não é isso? De quantidade. Criar e inicializar. Depois eu tenho que ler todos esses valores e somando, porque para calcular a média eu tenho que somar e dividir pela quantidade. Então eu faria, eu já sei de cara quantas vezes o meu laço vai rodar, sim ou não? Sei que é a quantidade, né? Então eu preciso ler o valor. Tirar esse cara daqui. Preciso ler o valor e aumentar esse cara na soma. Então, eu vou fazer 5 vezes para esse caso, né? Porque quantidade é 5. Leio o valor, aumenta na soma. Leio o valor, aumenta na soma. Leio o valor, aumenta na soma. Quando terminar o meu laço, como é que eu calculo a média a partir da soma? Divide pela quantidade. Então, float média é igual a soma dividido por valor. Por que é que isso está errado? Toda vez que você tem 2 valores inteiros, se você quer um valor float, você tem que forçar que pelo menos um deles seja float. Ok. E se a pergunta é quantos elementos são maiores que a média? Eu tenho como resolver do jeito que está aqui? Não, porque as idades deles eu li e descartei. Eu não tenho as idades não, né? As alturas eu li e descartei. Eu não tenho mais como ler de novo.
porque a entrada está sendo consumida. Aí você pensa, poxa, ia ser tão bom se eu pudesse guardar todos esses valores num lugar para que eu pudesse ir lá de novo e ler esses dados novamente. Então, nesse caso, você precisa de um vetor, que vai ser um lugar onde você vai guardar esses valores para voltar lá e olhar de novo para esses valores. Então, por exemplo, o meu vetor ele vai guardar que tipo de valor? Inteiro, float, caractere? Inteiro, porque no caso aqui as alturas são inteiro. Então eu tenho que é um vetor. Mas isso daqui não é um vetor. Isso daqui é uma variável só. É uma variável do tipo inteira. Como você quer que isso daqui sejam vários inteiros, aí nós usamos essa notação aqui de... Como é o nome desse pregaço? Cochete. Cochete. Cochete é qual? É o botão. O cochete é a parte que encaixa o botão, né? Tudo bem, vocês não conhecem nada de costura. Vamos para a próxima. Qual é o tamanho desse vetor? Você tem que passar na inicialização. Quantos espaços você vai querer que ele tenha? Quantidade. Então você vai colocar bem aqui, ó. Quantidade. O que é que essa linha diz? Essa linha diz que o nome da minha variável é vetor. Qual é o nome dela? Vetor. Qual é o nome dela aqui? Qual é o nome da minha variável? Agora é banana. E agora, qual é o nome da variável? É Pegasus. Qual é o tipo da variável? Não é um inteiro. Um inteiro é quantidade. Pegasus é o quê? Um vetor de inteiros. Pegasus não é um inteiro. Então eu não posso fazer printf%d Pegasus. Pegasus é um inteiro? Não. Pegasus é um local onde eu vou ter como se fosse um trenzinho. Você pode imaginar que o nome da variável é a locomotiva, né? Ela encabeça uma série de vagões, ok? Em que cada vagão você pode colocar o quê? Em cada vagão? Um inteiro. Um inteiro. Então, Pegasus é a locomotiva, o nome da variável é onde eu encontro o meu trem. Eu estou me sentindo um gato amofinado com essa voz. Um gato amofinado, sabe, que pegaram bem muito enquanto o bichinho estava mamando. Ah, meu pai. Batman, bora lá. Ok? Então, eu não posso fazer isso, porque isso daqui não é um inteiro. O que eu posso fazer é imprimir os elementos de um por um. E eu acesso um elemento utilizando o mesmo operador. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou imprimindo o quê? Estou imprimindo a primeira posição do meu vetor. Como se eu quisesse dizer, eu estou imprimindo o inteiro que está no primeiro vagão da minha locomotiva. No caso aqui, o que é que tem no primeiro vagão da locomotiva? O que acontece quando você cria uma variável e não inicializa? O que é que tem dentro dela? Lixo. Então, quando você faz isso daqui, você está criando quantidade de variáveis. Se QTD era 5, você está criando 5 casinhas. E em todas elas você tem o quê? Lixo. O que o teu sistema operacional faz quando você pede isso daqui para o valor 5 é te dar 5 endereços de inteiro de forma contínua. 5 endereços de inteiro de forma contínua, só tirar aqui no botão silencioso. E você vai poder acessá-los através da cabeça do trem, ok? Então, se eu mandar imprimir isso daqui, vai sair o quê? Não, se eu mandar imprimir isso daqui, do jeito que tá, vai sair o quê? O que é que tem na posição 0, que foi que eu botei lá? Nada, vai ter o quê? Lixo. E se eu tentar imprimir a posição 1, vai ter o quê? E se eu tentar imprimir a posição N mais 1, vai ter o quê? A quantidade é QTD. Ai, não, eu nem li a quantidade ainda, né, meu povo? Scanf, %D, endereço de quantidade, nem li. Deixa eu trocar quantidade por um nome mais descritivo pra gente, que é size,
ok? Esse é o tamanho da minha lista. Se o primeiro é o 0, qual é o último válido? Se eu tivesse no tamanho 5, né? Exato, se eu começo no 0 e o tamanho size é 5, então o último é o 4. Agora, se eu não sei quantos tem, estou usando a variável size, o primeiro é o 0 e o último é size menos 1. Então, em size, o que é que vai ter lá? Se o último que tem é o size menos 1 válido, o que é que vai ter em size? Deus sabe, ok? Deus sabe o que vai ter em size, só Deus, ok? Então, por exemplo, vamos fazer aqui a nossa conta. Eu já criei, vou chamar o vetor de vetor, para ficar mais bonito para a gente, ok? E eu quero guardar cada uma dessas variáveis dentro do vetor. Ao invés de jogar para dentro de valor, eu vou jogar para dentro de onde? De vetor. Mas eu vou fazer assim, ó, jogue para dentro do vetor, é isso? O vetor é um inteiro. Vetor não é um inteiro, vetor é um trem, ok? Então, se você quer dizer aonde você quer salvar a sua variável, você tem que dar o vagão que você vai salvar a variável. No caso aqui, eu quero que o primeiro seja salvo no primeiro vagão, o segundo seja salvo no segundo, o terceiro no terceiro, o quarto no quarto. Então eu passo I. Quando o I for 0, o primeiro tamanho ele vai guardar no vagão 0. Quando o I for 1, ele vai guardar no vagão 1. Quando o I for 2, vai guardar no vagão 2. Então ele está lendo essas variáveis e guardando cada uma no seu devido vagão. Davi, só uma curiosidade, se inicializasse com o ponto separado fosse quando I fosse igual a size? Quando I for menor igual a size? Não, separado é igual a size. Quando for igual a size? Inicializar com... Não. A condição do for é para entrar. Então ele não vai nem entrar no laço. Ah, então é menor igual. Se for menor igual a size, quando for igual a size, ele vai tentar fazer também. Mas nesse caso não teria ninguém para ler. Mas se ele inicializar o I com... Se você inicializar o I com 1, você vai começar guardando na segunda posição do vetor, porque a primeira é acessada com 0. Não é verdade? Normalmente a gente usa o 0. Porque o vetor começa com 0. Normalmente o pessoal da computação gosta de começar tudo com 0. Engenheiro não, gosta de começar com 1. Tanto que, só por curiosidade, tá? Uma linguagem muito famosa chamada Lua, não sei se vocês já ouviram falar, linguagem brasileira, ele começa com 1, ele não começa com 0. Por curiosidade, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Estou guardando N elementos, ó, sempre menor. Porque se você começa com 0, você vai até antes do size. Primeira posição é o 0, última posição, no caso aqui, vai ser o size menos 1. Ok? Calculei a soma, calculei a média. Como é que eu faço para saber quantas pessoas são menores que a média? Eu guardei as alturas das pessoas em algum lugar? Guardei. Eu posso percorrer de novo o meu vetor para contar quantos são menores do que a média? Posso. Então, como é que eu percorro o meu vetor? For int igual a 0 e menor do que size e mais. Não é essa a quantidade de elementos que eu tenho no vetor? Então, eu vou fazer o quê? Se, como é que eu acesso? Ó, vetor na posição I for menor do que média, então, conte mais. Tenho que criar o conte, né? Pronto. Agora eu sei quantos elementos são menores do que a média. Se eu não precisasse percorrer ele 2 vezes, talvez eu não precisasse do vetor.
Mas como eu tenho que andar por ele 2, sei lá, 3, 4 vezes, aí eu preciso salvar essas informações para percorrer elas de novo. Todas as questões que você fez com repetição, você poderia ter feito com vetor. Tipo assim, salva os elementos do vetor e depois percorre o vetor fazendo a conta. Mas como você normalmente só precisava percorrer eles uma vez, então você não precisaria de vetor. Vamos ver agora algumas coisinhas em relação a isso. Vamos testar? Vamos lá. 5 valores. 10, 1, 1, 1, 1. Ué, deu 0? A pergunta é o quê? Quantos são menores do que a média, não é isso? Se vetor I. Vai somar e dividir por 4. Não tem nem menor do que 1. Tem vários são menores do que 1. Tem 4 menores do que 1. O que é que está de errado no nosso código? Tem 4 menores que 1. Ó, não, qual é a média? A média no meu caso aqui não é 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 14 dividido por 5 vai estar 2 e alguma coisa, né? Ó, vamos imprimir aqui a média. Print F, porcento F. Ué? Média. Vamos de novo. Ai não, são 5 elementos. É 10 o primeiro, 1 o segundo, 1 o terceiro, 1 o quarto e 1 o quinto. Por que a média deu não? O que é que eu estou fazendo a conta de errado aqui? A média é a soma dividido por... Ah, eu estou dividindo por valor. Não é para dividir pelo valor, é para dividir pelo quê? Pelo size. Exato. Porque o valor era 0. A divisão por 0 não existe. Aqui não é soma mais valor. Aqui é soma mais o quê? Vetor na posição I. Cinco elementos, 10, 1, 1, 1, 1. A média deu 2,8, são 4 elementos menores do que a média. Vamos ver algumas outras coisinhas em relação a vetores, tá certo? Vetores 2.c. Vocês entenderam? A primeira parte é entender por que é que eu preciso dos vetores e ver essa construção inicial. A segunda parte a gente vê alguns tipos de operações sobre vetores. Então vamos lá. Quero criar um vetor de inteiros aqui, de 0 a 10, 0 a 9. Como é que eu posso fazer isso? Int vet. Uma forma seria, eu tenho 10 posições, na verdade, e eu faria int i recebe 0, i menor do que 10, i mais, vet i recebe i. Qual é o valor da primeira posição? Da segunda? 1, e aí vai. Se eu quiser imprimir o meu vetor, não. Se eu tiver só uma instrução, não preciso das chaves. Igual no if. Se eu quiser imprimir meu vetor, posso fazer de novo. Só que agora, o que é que eu vou fazer? Printf, %d,
Ivete na posição I. Tá aqui os meus amigos, ó. De 0 até 9. Tudo bem? Professor, e se eu quiser... Lembra desse negócio aqui que uma vez a gente usou, meu povo? O que é isso que eu estou usando bem aqui? É um escopo vazio. Para que eu estou usando isso? Quando sair do escopo, o que é que vai acontecer com o VET? Vai desaparecer. Para eu poder utilizar ele de novo aqui, ó. Tá certo? Outra forma de inicializar um vetor é assim. Int VET. Não digo de cara quantos elementos ele tem, mas eu uso essa construção aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos elementos você tem no seu vetor? 10 elementos. Então, uma forma de saber o tamanho do vetor é essa, ó. Size é size of de vet dividido por size of de int. Isso aqui é importante para Dedel, ok? Por que é que isso aqui é muito importante? É uma coisa muito comum quando vocês estiverem fazendo testes, vocês sem querer botarem um número aqui, aí depois sem querer falar o quê? Diminui, e aí vocês colocam ó, o número está errado aqui, aqui e aqui. Tá vendo? Eu digo que é 10, só botei 9 e anotei 8. Isso é muito, mas muito comum de dar erro quando você está em FUP. Porque você está fazendo vários testes com vetores e com código e com variáveis e tal, e aí você muda um canto e esquece de mudar o outro. Ok? Então, qual é a forma segura de você fazer isso? Se você vai inicializar o vetor logo de cara, você não coloca esse valor bem aqui, ó. Quando você faz isso, você está dizendo, olha, eu quero que o VET tenha o tamanho necessário para colocar tudo isso daqui dentro. Ok? E essa construção, ela diz a seguinte coisa, qual é o tamanho total do vetor? Aí ele vai dizer, olha, cada inteiro é 4. Eu coloquei 10 inteiros, então qual é o tamanho total do vetor? 40. Qual é o tamanho total de um inteiro? 4. Então, qual é o tamanho do vetor? 40 dividido por 4, que é 10. A vantagem disso é que você pode fazer quantos testes você quiser, se apaga isso daqui e continua funcionando. Se você tivesse anotado aqui na mão, sei lá, 10, aí você apagou uns elementos, o que é que você tem que fazer? Contar tudo de novo, vir aqui, alterar aqui. E se você errar essa continha, o que é que vai acontecer? O código vai dar todo errado. Então, se você for fazer esse tipo de inicialização, decora e faz sempre assim. Professor, professor, isso daí é besteira. Não é. Você decorar isso daqui vai poupar algumas horas de erros com vetores, porque vocês vão errar, porque a gente erra e todo mundo erra. A coisa mais normal do mundo é você estar fazendo código, testando código com vetor, que antes, às vezes, de testar com o código do Moodle, a gente faz na própria máquina e prepara um vetor de entrada para testar. Aí você está assim, mas se for 4,3, aí pronto, já deu errado. Você apagou um cara, manteve 10, o teu for vai andar mais do que teu devia, teu código vai dar erro aí uns 40 minutos, até você lembrar que errou aqui. Ok? Então, pegue a dica do macaco velho e faça sempre assim, tá certo? Então, evite redundância. Redundância é 2 locais que eu tenho que lembrar de alterar para a coisa dar certo. E você não vai lembrar de alterar nos 2 lugares. Não vai lembrar. Então, quando você puder eliminar a redundância, sempre elimine. Se você fizer assim, você sabe que o size sempre vai calcular certinho. Tá certo? Oi. Isso é só quando eu quiser, só quando eu souber o tamanho do meu vetor e os valores que eu estava falando.
Não. Exato. Isso só quando você quiser inicializar de cara os vetores. Isso Por... que você está fazendo ali, inicializando. Exato. Por exemplo, Não é escolhendo as casas. não, é inicializando. Por exemplo, no teu exemplo do Moodle, você quer saber... Por exemplo, o exemplo do Moodle, ele pergunta quantas vezes... Um exemplo lá. Aqui é uma brincadeira assim. Tem vários soldados numa fila, ok? E aí todas as vezes que um soldado grande fica na frente de um soldado pequeno, o soldado pequeno fica sem enxergar as ordens do comandante. Exemplo, ok? Então, o vetor representa o tamanho das pessoas na fila. Aí de cara você tem um exemplo. O teu exemplo é assim: 4, 5, 3, 6. Essas são as alturas das pessoas. Quantas vezes, aí é um exemplo, tá certo? Quantas vezes um soldado grande ficou na frente de um soldado pequeno? Só precisa contar a primeira casa à frente. Aí você vai. Não, sim, não. É uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Correto? 3 vezes? Esse ficou na frente desse? Não. Esse ficou na frente desse? Sim, uma vez. Não, sim, 2 vezes. Não, sim, 3 vezes. Então, como você já sabe o exemplo que você quer rodar, aí você pode usar essa estrutura aqui. Que aí você não precisa se preocupar em ficar o tempo todo contando quantos elementos tem nesse exemplo. Nesse caso, como seria o meu código? Eu quero saber quantas vezes o da frente fica na frente do de trás. Se eu tenho 10 elementos, eu vou fazer quantas comparações? Se eu tenho 10 elementos, eu vou fazer quantas comparações? 10 ou 9 comparações? 9. Se eu tenho 3 elementos, eu vou fazer quantas comparações? 2. Esse com esse e esse com esse. 3 elementos, 2 comparações. N elementos, N menos 1 comparações. Ok? Então, todas as vezes que você tem que comparar 2 a 2, o teu laço não vai ser inteiro. Porque se você fizesse 10 elementos, 10 comparações, você estaria comparando o último cara com alguém que não existe. Então, sempre que você vai fazer comparação, você tem que diminuir 1 na quantidade de comparações. Você tem N elementos, você faz N menos 1 comparações. Então, como é que seria o nosso laço aqui? For igual a 0. I menor do que size. Não, se eu fizer I menor do que size, eu faço size e comparações. I menor do que quanto? Size menos 1. E mais. Qual é o teste que eu vou fazer? Se o quê? Se o da frente for maior do que o de trás, como é o de trás? E mais 1. Você imagina que a fila começa aqui. Esse é o primeiro da fila, esse é o segundo da fila, o terceiro da fila. Conte mais. Entenderam? Nesse caso aqui, a vantagem de usar o size, aqui não tem perigo de eu contar errado e perceber, se eu errar essa contagem aqui manual, aí o código vai dar errado. Diz. Exato. Normalmente quando você está testando o seu código, é muito legal quando você está testando o seu código, já colocar o vetor, porque você sabe e não tem que ficar digitando o tempo todo aquilo que você quer. Ok? Então vamos rodar aqui para a gente ver o que acontece. Print. Quantos estão cegos? 3 caras.
vamos para outra coisa legal. Só de porque foi o exemplo de cima. Ok? Vamos para outro exemplo. Vou usar de novo o escopo, porque usando o escopo eu posso reutilizar um VET novo sem ter que ficar criando VET 1, VET 2, VET 3, VET 4, VET 5, VET 6. Quando eu faço isso eu zero o escopo. Então, agora eu quero saber todos os elementos negativos. Ok? Como é que eu faço para imprimir só os negativos aqui? Tenho que percorrer os caras, na verdade. E menor do que quanto? Size ou size menos 1? Só size. Eu não vou percorrer N vezes size elementos. Size menos 1 é quando eu vou fazer comparação, porque é 2 a 2, que é sempre menos 1. E menor do que size e mais. If. Como é? VET na posição if for menor do que 0. Porcento D. Só isso é suficiente? Hã? É verdade? O vetor na posição E. Boa, filho. Não. É porque eu não estou usando o conte. Inicializar quem? Todos os negativos estão aí? Então, agora, suponha que eu quero essa saída desse jeito, ó. Quero fazer assim, ó. Abre colchete, menos 5, vírgula, menos 6, vírgula, menos 9, vírgula, menos 2, vírgula, menos 3, fecha parênteses. Eu quero que a saída saia exatamente desse jeito. O que é que eu tenho que fazer? Se eu quero ver os colchetes, eu tenho que fazer o quê? Imprimir os colchetes, não? Então, bora lá imprimir os colchetes. Onde é que eu vou imprimir o primeiro colchete? Em que linha? Aqui ou aqui? Eu vou imprimir o primeiro colchete. Na 25 ou na 27? Na 25. Porque se ele entrar na 27, vai ficar fazendo lá. Se eu botasse na 27, toda vez que ele entrasse no for, ele ia botar um colchete. Eu quero um colchete a cada número? Não, eu quero um colchete antes do laço. Onde é que é antes do laço? É na 25. Printf. Abre colchete. Printf. Ok. E onde é que eu quero colocar o último? Onde é que eu quero colocar o colchete? O outro colchete que fecha. Aqui depois do if. Porque o outro colchete é só depois que acaba o for. Um colchete é antes de começar o for e outro colchete é depois de acabar o for. Quando eu quero percorrer todos, no size menor, na comparação eu não quero percorrer todos, só me importa o da frente, porque o último eu não vou comparar com ninguém. Então aqui eu faria printf. Vamos ver se sai o que eu quero agora. Saiu o que eu quero. Só que saiu um espaço a mais. Ah, e outra coisa, está faltando quem? A vírgula. Então onde é que eu vou botar essa vírgula?
imprimo o elemento, boto a vírgula e dou o espaço. Será que vai dar certo? Ué, bugou mais ainda, né? Porque o que aconteceu? Botei o 3, botei a vírgula e botei o espaço. Eu quero essa vírgula e esse espaço? Não, não quero essa vírgula e esse espaço. Lascou, né? O que é que eu faço agora? Eu choro, né? É só você pensar assim: você quer vírgula e espaço para todo mundo? Não. Mas, exato. Ou seja, essa vírgula e espaço vem depois de todos, menos depois do último. Não é verdade? Ela vem depois do primeiro, depois do segundo, depois do terceiro, depois do quarto, mas ela não vem depois do último. Ok? Ou então você poderia fazer assim, ó. Ao invés de imprimir a vírgula antes, aqui, ó. Ao invés de imprimir a vírgula depois desse cara, você poderia imprimir a vírgula antes desse daqui. Será que dá certo? Ó? Então não vou colocar a vírgula depois. Vou colocar o quê? A vírgula e o espaço antes. Pronto. Será que resolve minha vida? Deu certo agora? Resolveu o problema? Assim não dá para trabalhar, assim não dá para trabalhar não, assim lasca mais, né? Mas é mais fácil. Eu sei qual o elemento que eu não quero a vírgula, não sei. Qual o elemento que eu não quero isso daqui? O primeiro. Então a gente pode fazer assim, ó. Ó aqui a GAMP. Ó aqui a GAMP. Vou tirar essa vírgula daqui, tá certo? Ok? E se I for diferente de 0, o que é que eu vou imprimir? Espaço, vírgula. Eu vou imprimir espaço, vírgula para todo mundo? Só para quem é diferente de 0. E aí como é que ficaria agora? Ih, mas tá errado aí. Eu só... Se for diferente de 0, coloquei o parêntese. Se for diferente de 0, eu coloco... é porque eu botei um if dentro do outro, né? Se vai time. Agora que tem muita instrução, vamos botar os parênteses agora. O for. Se for menor do que 0, tá. É porque aqui não é o primeiro, né? Pode ser qualquer, é o primeiro. É o primeiro negativo. Não é o primeiro, é o primeiro negativo. Eu não sei qual é o elemento que vai ser o primeiro, né? Vamos fazer assim, né? Eu tenho. Mas tá complicando demais para vocês. Tá aí, né? Mesmo assim. O problema é que é só nos negativos. Se fosse o VET todo, isso daqui funcionaria. Por exemplo, olha aqui o que eu tenho que fazer. Vou fazer separado, tá certo? Vou manter esse exemplo, vou tirar esse negócio daqui. Então, esse daqui vai ser imprimir os negativos, combinado? Então, se o objetivo fosse só imprimir os negativos, isso daqui funcionava. Então, esquece esse negócio aqui. Vamos separar os exemplos para não ficar coisa demais. Ops. Deu certo aqui? Esquece a formatação, só quero imprimir os negativos. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Se eu quero imprimir daquele jeitinho todos os elementos,
Aí eu posso fazer aquele negócio, tiro os negativos, tá certo? E agora eu quero todos os elementos. Aí o que é que eu faço? Se I for diferente de 0, eu imprimo quem? Vírgula, espaço. Sabe por que deu certo agora? Mandar todo mundo, imprimir todo mundo. Para todo mundo eu coloco vírgula, espaço antes, menos para o primeiro. Ok? Para todo mundo, vírgula, espaço. Para o primeiro não coloco vírgula, espaço. Mas, professor, e se fosse problema dos negativos? Para os negativos a gente faz uma gambizinha legal. Ó. A gente pode fazer assim, ó. std.bool.h. Eu não quero só os negativos. Aí eu posso fazer assim, ó. Bool primeiro recebe true. Ok? Booleano. É um tipo? Aí eu faço. Se é o primeiro, isso daqui é o que a gente chama de inicialização tardia. Eu não sei quem vai ser o primeiro, na verdade. Pior, eu nem sei se vai existir um primeiro, porque talvez não tenha nenhum negativo, não é verdade? Então eu vou dizer assim, ó, eu ainda estou aguardando o primeiro. Se eu encontrar o primeiro, eu vou dizer, olha, encontrei o primeiro. Então, da primeira vez, ele vai entrar aqui, não é verdade? Aí ele seta o primeiro para falso. Todas as outras vezes, ele vai entrar onde? No else. Na primeira vez, ele entra no if. Todas as outras vezes, ele entra no else. Bora lá. Eu sei que foi buguento. É um tipo de construção meio buguenta à primeira vista. Mas todas as vezes que você não souber se um elemento existe na busca, você vai ter que usar uma coisa parecida com isso. Por exemplo, tem um exercício lá no Moodle que se chama arremesso de pedras. Vocês já viram arremesso de pedras? Pedra na Lua. O Pedra na Lua, ele pergunta assim, faça o jogo e verifique quem ganhou. Então, para você saber quem ganhou, você tem que saber primeiro se alguém vai ganhar o jogo. Você não sabe nem se vai ter um ganhador. Como é que você compara um cara com o outro se você não sabe nem se vai ter um jogador? Então, a primeira pessoa que conseguir a meta, ele já é o ganhador. Depois que alguém conseguiu, aí eu vou comparar o que conseguiu com o novo que conseguiu. A brincadeira, para quem não viu, faz de conta que é tipo assim. É porque tinha outras formas de fazer. Mas imagina que a brincadeira é o seguinte. Pronto. A gente tem uma bola e um cesto, tá certo? Tá acabando. Deu gás aqui. Alguém me dá uma bolinha de papel ou alguma coisa assim? Tem não? Lixo.
brincadeira é assim, ó. Qualquer pessoa pode tentar jogar. Então você vai ter N jogadores. Vamos fazer esse daqui, é legal. Eu tenho N jogadores, ok? Depois desses N jogadores, todos eles vão escolher uma distância e vão tentar jogar a bolinha no cesto. Ok? Você só vai ter um arremesso, você pode escolher a distância que você quiser. Se você errar, você perdeu. Então, o primeiro vai lá, escolhe arremessar de 2 metros de distância. Fica ali que eu vou jogar, tu vai ter que me jogar de volta. Ok? Aí ele tenta. Perdeu. Ele ganhou? Não. Então, ele não ganhou. Aí ele vai para o segundo. Ok? O segundo, como vê que o primeiro não ganhou, ele disse, rapaz, vou tentar de 1 metro só. Então o segundo tentou de 1 metro e também não ganhou. Ok? Só que eles podem tentar tanto à direita do balde quanto à esquerda do balde. Esse cara aqui, rapaz, eu vou tentar de menos 3 metros. Tá vendo? Lá de cá, menos 3. Então, o que tentou de menos 3 também não. Aí o cara diz assim, pai, eu sou o Michael Jackson. Vou tentar daqui. De 5, também não. Joga a bola. O outro tentou jogar daqui, 2 metros de novo. Sim. E o último, como sabia que precisava fazer mais do que 2 metros para ganhar, tentou de menos 4. Aí, jogou direito, eu não consegui. A culpa é da tua bola. A pergunta é quem ganhou o jogo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entenderam como é o jogo? Pergunta quem ganhou o jogo. Você vai ter que fazer uma comparação, na verdade, uma busca e comparação. Mas você nem sabe sequer se alguém vai ganhar o jogo e quem é o primeiro cara que vai ganhar o jogo. Então você começa o teu processo de busca. Só que no começo da tua busca não existe ganhador, não é verdade? Enquanto não existe ganhador, teste. Se ele conseguir acertar, então o que acontece? Ele é o primeiro ganhador, já existe ganhador, muda. E como agora já existe ganhador, se alguém acertar, o que você tem que fazer? Já existe um ganhador, o cara acertou também. Como é que você sabe se ele vai ganhar do primeiro? Se o quê? Se a distância. Então aqui você tem 2 processos. O primeiro você sai analisando. Olhei para o cara e diz, 5, não acertou, beleza? 6, não acertou, beleza? 7, acertou. Aí o que é que você tem que olhar? Já existe um ganhador? Se ainda não existe um ganhador, então ele é o novo ganhador. E aí eu mudo o booleano. Aí eu vejo 5, não acertou, menos 10, não acertou, 15, acertou. Já existe um ganhador? Já. Compara os dois. Quem é que conseguiu a maior distância? Beleza, esse cara. Então esse cara é o novo ganhador. Para isso que é assim, só booleanozinho serve às vezes. A distância entre elas. Mas é basicamente o mesmo problema, não é verdade? Só que aí tu joga, botar a quantidade de jogadores. Aí fica mais fácil de jogar o goleiro.
Aqui é basicamente o mesmo problema. Vamos ver aqui como é que fica. Percebe que deu certo? Ah, eu quero só os negativos, né? Se VET I for menor do que 0. Se VET I for menor do que 0. Eu estou alterando a coisa certa? É porque deu erro aqui, ó. Deu erro. Agora tá certo. Por que tá aparecendo esse negócio aqui? Tem alguma coisa errada, né? Que número maluco é esse? Porque ele está juntando o número positivo com negativo. Não está. Não está tirando V2, está só juntando. Ah, tá certo. Ele está botando esse espaço aqui. Se o I menor do que 0, eu entro no laço. Ah, tá, porque o print é para estar dentro do if. Eu só imprimo se ele for menor do que 0. Ficou faltando isso. Okay. Não era o que a gente queria isso daqui? Amassar eles aqui. Só os negativos utilizando isso. Então, pessoal, tem alguns exercícios do Moodle que vocês vão ter que fazer isso. Por quê? Porque ele pede que você imprima um vetor. Se você imprimir o vetor só colocando espaço no final, o que é que vai acontecer? Depois do último elemento, o que é que vai ter? Um espaço. Aí na hora que o Moodle for testar, que ele comparar a saída dele exatamente com a tua saída, ele vai verificar que tem um espaço no final. Aí vai mostrar para você a seguinte coisa: banana é diferente de banana. Aí você, pai, não pode. Aí ele vai dizer assim, ó, tá errado. Você imprimiu banana, mas o certo é banana. Por que que você... Aí você vai olhar para mim e dizer, professor, o Moodle está errado, porque banana é igual a banana. Só que não. O que é que está errado aí? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse cara que você colocou aqui, que você não tá vendo, não tem aqui. Entendeu? Então, quando você achar que a culpa é minha, ela é sua. Então, antes de você reclamar no Moodle que o teste está errado, você faz só a seguinte coisa, ó. Só para você descobrir se está imprimindo alguma coisa que não devia. Ao invés de mandar imprimir o espaço, você bota um pontinho, ó. Bota um pontinho, tá vendo esse pontinho aqui? Na hora que você botar um pontinho, você vai conseguir enxergar o que o espaço não te deixa ver. Ó, tá vendo que tem um pontinho bem aqui no final? Então, ou então aqui o primeiro, ó. Cadê? Pronto. Esse pontinho que você não está vendo, que às vezes vai baldear o Moodle quando a tua resposta foi exata. Então você tem que fazer alguma forma de ele não imprimir o espaço no último. Aí você tem várias formas que a gente viu aqui, né? Ou bota um if para quando ele chegar no último ele não imprimir o espaço, ou ele bota para imprimir o espaço no começo, mas ele não deixa imprimir o primeiro espaço, ou então ele faz qualquer coisa que deixe que funcione. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Estou me sentindo um gato miado. Ok? Vou dar só uma olhadinha nos códigos se vocês fizeram. Essa eu gravei. Ó, tem áudio, ó. Mas esse negocinho mexe é porque tá conseguindo gravar. As outras eu também gravei. Só que eu esqueci de testar
e aí não gravo o áudio. Eu subi tudo para o YouTube, só se vocês quiserem acompanhar a correção do código, mas não percebi. Foram 4 aulas que eu gravei assim, sem áudio, sem olhar. Por isso que eu sempre eu faço olha, está gravando. Então, vocês podem começar a fazer os exercícios de vetores. Se a gente for olhar no Moodle, tem muito exercício de vetores, mas muito. Tá no Moodle. Então, primeira parte de você fazer a aquisição da matéria é você entender como é que funciona a sintaxe. Esse lance, onde é que eu boto parêntese, onde é que eu boto i comercial. Então, antes de fazer os exercícios complicados, você primeiro tem que aprender a ler em um vetor, escrever em um vetor, copiar os números, calcular a média. Todas essas operações mais simples são importantes. Aqui, vetores. Então, talvez antes de começar a fazer, você possa tentar brincar um pouquinho com os vetores. Colocar os números de 1 a 10, imprimir os números, imprimir ao contrário, mudar o terceiro elemento, mexer um pouco usando sua criatividade só para se sentir seguro. Depois que você conseguir escrever no vetor, ler no vetor, colocar os números no vetor, aí você pode brincar de fazer os testes. Pessoal, o coração da matéria todos é vetores. Porque vetores é basicamente a lógica toda que a gente precisa. String é vetor. Tudo é vetor. Em C tudo é vetor. Ponteiro é vetor. Ok? Então, basicamente, a gente termina, claro que a gente vai ver estrutura, ponteiro, arquivo, mas vetores é o coração da matéria. Aprender vetores não teria porquê. Não estou falando aprender vetores a fazer um for, a usar sintaxe, mas a pensar de forma abstrata em cima de um vetor. Como, por exemplo, vocês já viram o jogo do avesso? O jogo do avesso, já viram? O jogo do avesso é tipo... Vocês já viram morto-vivo? É igual o do chefe, É igual o grito do chefe. Então, você tem pessoas com números na camisa, ok? Então, cada pessoa recebe um número na sua camisa ou uma plaquinha que coloca. Então, tá aqui, ó, várias pessoas. Quando o chefe grita 4, o chefe diz 4, aí eu tenho que saber quem é que está do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Então, quando ele gritar 4, o 4 não faz nada, mas quem está do lado do 4 tem que... Se estiver agachado, tem que levantar. Se estiver em pé, tem que agachar. Ok? Para a gente representar em pé e agachado, a gente usa o sinal de negativo. Então, o 3 que estava em pé fica agachado. E o 8 que estava em pé fica agachado. Ok? E aí o chefe faz um monte de gritos. E aí você tem que ficar operando no vetor. Quais são os cuidados que você tem que ter? Basicamente, você procura o cara no vetor, descobre onde é que ele está e mexe no da esquerda e no da direita. Mas aí o que é que você tem que fazer o teste? Se o cara for o primeiro, o que acontece? Mas se for o primeiro, o da esquerda não existe. Aí você tem que testar. Se o cara for o último, o que acontece? O da direita não existe. Então, operar com vetores são todas essas coisinhas pequenas que aos pouquinhos você vai pegando, com muito erro de debug, de compilação você vai pegando, mas depois você já consegue trabalhar um monte de exercício. Então, eu vou parar por aqui, antes que eu fique afônico, e aí vocês podem começar a tentar fazer os primeiros exercícios, ou então eu vou mandar para o Moodle na hora de ir para casa na aula, é até 3h30, tá certo? Eu vou terminar porque eu tenho que fazer uma coisa agora.
Aí eu vou mandar esse código, vocês podem tentar refazer esse código, reescrever, refazer não é copiar, colar e rodar meu código não, tá? Refazer é abrir o meu de um lado e escrever letra por letra, coisa por coisa do teu lado, e aí rodar o teu código, ver se o teu sai a mesma coisa do meu, mudar o teu. Aí você pensa assim, se eu mudar isso, será que dá errado? Porque dar errado é importante. Se você não souber qual é o erro que acontece quando dá errado, você não vai saber corrigir quando ele acontecer. Então você faz assim, o que acontece se eu tirar esse porcento? O que acontece? Qual é o erro que dá? Professor, eu não sei, era bom que soubesse. E se você esquecer o D, qual é o erro que vai dar? E se você esquecer o VET, será que ele avisa que deu errado? Se você esquecer o I, será que ele avisa que deu errado? Entendeu? Porque esquecer coisas é totalmente normal. A nossa cabeça tem uma atenção muito limitada. Então escrever código é importante porque você vai se familiarizando com o erro. Na hora que você esquecer aquilo ali, ó, você esqueceu, rodou. Aí ele disse, opa, não é o vetor, eu quero imprimir é o elemento. Ou então quando você está lendo, que você vai ler o elemento e você esquece esse carinha bem aqui. Na hora que você tentar compilar e ele der o erro, de cara você sabe, opa, não é o elemento, é o endereço. Errar é importante. Mas, meu povo, leiam os erros. Professor, eu não sei inglês. Pelo menos tente tatear o erro, tá certo? Se vocês não lerem, vocês não vão se familiarizar com eles. Ó, o formato é 1% D. No scanf, ele espera um endereço de inteiro. Porém, no argumento, foi um inteiro. Ele está dizendo, olha, eu quero um endereço de inteiro e você me deu um inteiro. Como é que eu corrijo isso? Colocando o endereço. Ler os erros é importante. Porque às vezes vocês esquecem isso, ou sem querer, quando estão digitando, apagam. Qual é o erro que dá? Quando você tenta fazer uma coisa que está faltando um parênteses. Aí dá erro em tudo que é canto. Aí você acha que é um monte de problema, mas não. O que está faltando? É um parênteses. Então, quando começa a acontecer um monte de coisa sem sentido, provavelmente é uma chave que você deixou de fechar, aí você fica doido. O return está certo, cara. Eu sempre fiz return 0, professor, meu código bugou. Ele está reclamando do return 0. Por isso que é importante corrigir os erros na ordem que eles aparecem. Que a primeira coisa que ele vai dizer, ó, o teu for não tá vendo aqui, ó, ele já dispara o erro bem aqui. Ó, tem alguma coisa errada no teu for, cara. Tá faltando problema de indentação e tal, só por causa disso daqui. Então leiam os erros, façam as questões, tentem copiar a mesma coisa que eu fiz. Mesmo tentando copiar, vocês vão errar. Quando errar, vocês olhem os erros, vocês se acostumem com os erros, vocês fiquem amigos deles, porque na hora que você ficar amigo deles, você não vai mais ter medo, que na hora que acontecer, você vai olhar para ele e vai, já sei o que é isso, ok? Então, eu vou acabando por aqui, vou fazendo a chamada. Foi o que eu fiz. Vetores 2. Linha 29. Ok. O código. Tu conseguiu calcular a porcentagem dele perder? Deu quanto? Não, eu fiz assim. No programa vai começar a jogar. Aí fazendo as vezes eu fui jogar e os resultados que der vai calcular a porcentagem. É mais ou menos sempre a mesma, dá quanto? Não. Sim, quando o jogador não conhece o seu lugar, dá 100%. Não, mano. É não. Na verdade, o resultado é diferente. O resultado é 38, por aí.
Porque assim, no jogo, eu tenho 50% de chance de perder no último lance, ok? Que, quando é que eu perco? Quando o cara fizer o último lance e ele errar o número, não é assim? É porque eu fiz com o contador de jogadas. Não é o contador. É aquele jogo do 0 a 100. Eu sei. Exatamente. Se você acertar na mosca em qualquer um dos anteriores, você ganha. Se você errar o teu último chute, quem ganha sou eu. A quantia dá 38. Não tem uma... Eu fiz, se eu tirei, agora que você faz. Se você das anteriores, eu perdi. Tá. Então, pessoal, semana que... eu vou fazer uma abordagem diferente com vocês a partir de agora, tá certo? Como a gente chegou praticamente em ponteiros, que é o resto da matéria, o final da matéria, semana que vem a gente já vai ver ponteiros, ok? Por quê? Porque eu não vou fazer mais as 3 aulas de algoritmo. Eu vou fazer uma de algoritmo, uma de matéria nova e uma de frescuragem, ok? Então, como nós já vimos a parte básica de algoritmo e a parte de vetores, a gente vai fazer algumas construções divertidas, como umas bolinhas pulando na tela, umas animações, alguma coisa só para a gente brincar, tá certo? Ok? Então, se você não fez repetição, faça repetição, que você não consegue entrar em vetores antes de saber o mínimo de repetição, ok? E se você já tem o mínimo de repetição, você pode começar a fazer vetores. Eu não aprendi operação modular. Vai para monitoria. Já tentou ir para monitoria? Você sabe mais dúvidas do que eu entrei. Boa. Já tentou a monitoria? Eu vou tirar esse próximo ano para estudar isso daí. Mas faz o seguinte, eu estou aqui quarta noite e quinta noite, a noite toda. Fica uma noite, normalmente a minha sala fica livre, tu senta lá comigo e eu faço só contigo. Porque é muito mais difícil eu tirar a dúvida pontual com todo mundo, entendeu? Eu acho que se eu sentar contigo em 15 minutos, 20 minutos, a gente resolve isso. Mas aí tem que vir ou quarta noite ou quinta noite. Eu fico aqui até às 9h30, toda noite. Dia de quarta e quinta, né? A noite toda. Na verdade, eu chego 8 da manhã e saio 9h30 da noite. Faltou muita gente hoje. Muita gente. Eu não fiz frequência nenhum dos dias, foi? Eu faltei só ontem. Foram as 3 aulas. É porque ontem estava sem internet também, né? Bora lá. Então, hoje vai valer pelos 3 dias. Se vocês lembrarem dos colegas, vocês avisam. Eu vou dar falta, eles reclamam na semana que vem e eu corrijo as faltas. Tá certo? Então, vamos nós. Alisson. Tu vieste os 3, né? Não estava quarta. Quarta é 12. Ellery. Antônio Ellery. Ele veio ontem. Faltou hoje só. Antônio Hugo. Cícero Geraldo. Cristo Breno. Débora Ruth. Tu vieste os 3, né, Flor? Não veio o quarto? Tudo bem. Hebe Jacques. 5, 6. Perfeito. Pronto. Do dia 31 tu estava aqui então, né? Deu certo o show lá? Tu toca o quê? Legal, traz qualquer dia. A gente desalpilar aqui um pouquinho. Eric. Francisco Alisson. João Vitor. Tu vieste todos os dias? José Adailson. Ele só não veio hoje. Só não veio hoje. Tu és quem? Hã? Só ontem. Marcelo Kevin.
Eu não vi alguns dias que eu vi. Mas se eu tiver lançado frequência errada, aí a pessoa fala na próxima aula e eu tiro. É só para eu me situar. Né? Márcia América. Eu não vi a Márcia essa semana, e vocês viram? Maxwell Brito. Pedro Henrique. É uma semana cruel essa. Raira Micaele. Raquel Queiroz. Robert Baggio. Acho que ele veio até ontem. Hoje ele não viu. Não, eu vou deixar aqui para ele reprovar e ele fala comigo na semana que vem. É muito difícil ele conseguir, porque ele não está faltando mais do que ver. Robertson. Tomás Oliveira. Eu não vi ontem. E a vitória que me deu hoje. Por que o povo está faltando tanto? Eles estavam até razoável, mas essa semana foi um desandou total. Eu acho que eles ainda estão no feriado do dia 7, emendaram com essa semana. O quê? Quando eu lembrar. Eu tenho que apitar agora, não dá mais. Tu sabe Libras, Arama? Sabe Libras? Eu só consegui fazer poucas horas e eu não lembro, né? É língua, né? É língua você não pratica. Eu ainda cheguei a fazer.